Shalom Adonai, da parte do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero abordar e trazer o conhecimento de um assunto relacionado à maturidade do cristão e como nós devemos analisar e ver certas coisas. Eu vou usar alguns textos, vou ler eles para vocês, trazendo um entendimento maior daquilo que é, pela graça de Deus, o crescimento espiritual de cada um. Eu tenho orado, dobrado em oração, em outras palavras, e Deus ele tem me dado uma sabedoria relacionado a exortar e chamar a atenção de algumas coisas que estão acontecendo dentro das casas de orações, dentro das igrejas, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis. Vamos já entrar neste assunto na íntegra. Antes de mais tudo, nós queremos orar agora pela sua vida e entrar numa introdução aqui de uma palavra maravilhosa. Pai, pela autoridade do Teu nome, nós abençoamos cada vida que está aqui, Senhor, nesse estudo, nesta pregação, para a edificação das nossas vidas. Deus, proteja esta casa, proteja esta pessoa que está vendo este vídeo, Senhor, que através desta palavra ele seja tocado pelo Teu Espírito. Não há nenhuma derrota, Senhor, que possa nos derrotar se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nos abre a mente e o entendimento, Senhor, para que a Tua palavra, somente a Tua palavra, venha produzir em nós resultado de salvação. Porque se nós conhecermos a Tua palavra, ela irá nos libertar para a honra e glória do nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém? Queridos, hoje é quinta-feira, né, dia 21 de janeiro de 2021, e a semana difícil, a semana está correndo, está passando muito rápido os dias, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Deus ele me deu uma palavra de entendimento. É claro que essas palavras, nós em outros momentos da nossa vida, nós já tivemos uma reflexão. Na verdade, Deus ele nos corrige de uma forma amorosa. Ele tem uma propriedade muito grande de nos fazer compreender o agir do seu reino, da sua palavra, de como as coisas devem funcionar. Eu quero tomar aqui, em início, o que eu vou falar é sobre como nós identificarmos crentes que são verdadeiros e crentes que são falsos, através do seu testemunho, do seu comportamento, do que ele fala, do que ele se comporta. Então eu vou abordar textos diretos sobre isso. Eu deixei uma seleção aqui, está aqui do meu lado, de textos que vão falar sobre isso. E eu vou falar tanto da questão que envolve o testemunho, quanto nós percebemos isso e nos damos o interesse de sermos tratados e corrigidos por Deus. O que isso implica, como que se chega em tudo isso, eu vou estar abordando esses assuntos. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero trazer o entendimento aqui é sobre o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, que na determinada estação dará o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não subsistirão no juízo, nem os ímpios prevalecerão dentro da congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Salmo capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Queridos, esse salmo maravilhoso, né? Ele nos dá um entendimento que nós não devemos ouvir, sentar e andar no caminho do ímpio. E eu quero já começar aqui trazendo esse entendimento, porque está tendo tanta notícia de tudo quanto é lado que fica meio complicado ficar ouvindo certas coisas e levar o crivo daquilo que é verdade. O crente ele não tem que ficar disseminando informações que ele não conhece, a natureza, nem a fonte, se é fidedigna ou se tem algo muito grande por trás. O diabo pode estar usando muitos crentes hoje em dia para disseminar aquilo que não é verdade. O que não é verdade é mentira, e nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, e se alguém contribui para a mentira, se torna filho do diabo, porque se é mentiroso, é filho daquele que criou a mentira. Logo então eu estou falando do próprio diabo, e o texto está lá no livro de João 8,44.
O livro de Malaquias 3,18 diz: e mais uma vez vereis a diferença de quem serve e de quem não serve, de quem é justo e de quem é ímpio. Há uma diferença muito grande e nós devemos ter conhecimento de causa sobre essa questão de como o homem se apresenta. O primeiro tópico aqui de ver quem é justo e quem é ímpio, quem é santo e quem é profano, é olhar as atitudes. Eu acabei de recitar o Salmo 1, que diz que o Senhor vai fazer diferença de quem é justo e de quem é ímpio. Ele dá exemplos que um justo é como uma árvore plantada a ribeiro de águas, ou seja, toda árvore que é plantada perto de onde tem água, ela sobrevive a todas as estações que no qual ela passar, porque ela está firmada, ela tem aquele alimento, ela está enraizada e ela está perto de água, água corrente, água viva, a água é viva. Por isso que do trono de Deus emana um rio de águas cristalinas, que no qual eu e você já bebemos, que é Cristo, porque quem aceitou a Cristo bebeu da água da vida e comeu do pão da vida. Nós vamos comer isso literalmente um dia. Eu estou falando espiritualmente aqui. Você que tem espírito, você que tem o Espírito de Deus, entenda o que o Espírito te revela nesta noite. O primeiro texto na íntegra aqui que eu quero trazer para esse entendimento do testemunho é um texto bastante conhecido da igreja que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 12 ao 23. Eu geralmente pego ele do versículo 14, mas eu vou pegar do versículo 12 hoje para entender na íntegra, que diz assim, maravilhoso. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que se encontram com a mesma. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiro ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, do 12 ao 23. Quem é servo de Deus tem que dar bom fruto, bom testemunho, mudança de vida. Ele tem que ficar respaldado no novo nascimento, que é quando Cristo restaura em nós uma identidade de um caráter personalizado de Deus, onde boas atitudes, boas novas, comportamentos novos, testemunho restaurado, edificado, será nos dado pelo processo de transformação. Quando nós recebemos o Espírito Santo, no dia da nossa conversão, ali nós fomos selados para a graça de Deus como propriedade exclusiva de Jesus, como propriedade exclusiva de Deus. Logo então, esse selo é o nome. Nós temos um nome em nós, que no qual, espiritualmente falando, nós somos reconhecidos no mundo espiritual. E isso é maravilhoso para as nossas vidas. Nós temos um nome escrito em nós. Apocalipse vai falar sobre isso, que nós temos um nome escrito em nós. No final do texto, eu deixo na íntegra tudo isso. Cristo, ele nos adverte aqui que como pode um pé de uva dar um outro tipo de fruta que não seja, no caso a videira, dar um outro tipo de fruta que não seja a videira. Se é videira, vai dar uva. Se é figueira, vai dar figos. Se você é crente, tem que dar testemunho de crente. Tem que dar testemunho de crente. Vamos para um outro texto que diz que é em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Daqui a pouco a gente faz um mix de tudo, para ficar tudo arrumado
tudo conforme o nosso entendimento, que assim que o Espírito Santo nos revelou, venha estar fazendo parte da nossa caminhada, porque perfeito é aquele que nos chamou. 2 Coríntios, capítulo 2, 15 e 17 diz assim: porque para Deus somos o perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele, cheiro de vida para a vida. Para estas coisas, quem é idôneo? Porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nós temos um perfume chamado Espírito Santo, que ele nos consola, nos ajuda, nos faz entender como que se deve proceder. A Bíblia diz que nós não devemos extinguir o Espírito Santo de Deus. Nós não devemos descredibilizar aquilo que Deus fez em nós. Nós somos selados para um grande dia, o grande dia da redenção. Tanto é que Efésios 4,30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, que no qual nós somos selados, nós fomos selados, recebemos esse selo para aquele grande dia, o dia da redenção, que é quando Deus vai entregar o seu galardão para cada um, segundo a palavra de Tiago 1,12 e Hebreus 11,6. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que passa pela tribulação e é aprovado, e depois de ter sido aprovado, ele recebe das mãos do Senhor a coroa da vitória que ele prometeu a todo aquele que ele ama. A coroa da vitória é o galardão. Hebreus 11,6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário daquele que se aproxima dele e creia que ele existe, pois ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Galardoador significa dar galardão. Galardão é o prêmio do justo. Amém, querido? A salvação eterna é uma condição que nós vamos ter, onde o nosso nome está escrito no livro da vida, e além disso nós vamos receber galardões de Deus no céu. Que maravilha, que coisa poderosa. A Bíblia diz que quem tem um perfume de Cristo é para a vida eterna, mas quem tem um perfume da morte vai para a condenação eterna, essa podridão. O pecado, ele apodrece, o pecado, ele chama a morte, e a morte apodrece. Aonde ela passa, ela apodrece. Todo o corpo onde a morte pegou ali, no caso, tirou, a vida saiu, a alma saiu, ficou o corpo, ele vai apodrecer. É uma das condições da morte, apodrecer por onde ela passa. Tenha esse discernimento. Pessoas que estão fazendo coisas erradas diante de Deus, eles têm uma vida apodrecida, embora estejam vivos fisicamente, estão mortos espiritualmente, porque os seus delitos, os seus pecados, as concupiscências da sua própria carne já o mataram, já o ultrajaram, já o transpassaram por todas essas questões de maldições que acontecem na vida de uma pessoa que abandona aquilo que é correto e começa a fazer aquilo que é errado. Um outro texto sobre o comportamento é 1 Timóteo 4, 13, 16, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Palavras de Paulo para Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposições de mãos do presbítero. Mas medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvará tanto a ti como os que te ouvem. Irmãos, é muito maravilhoso exortar e ser exortado por Deus. E quando eu falo isso, eu estou falando não de chamar a atenção à pessoa por conta de questões ABC, é de trazer na íntegra aquilo que você gostaria de viver e que você vive, e levar esse entendimento até as outras pessoas, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele ensinava, ele exortava em todo tempo, até que ele fosse. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Na presença dele, ele já chamava a existência de coisas que trariam um testemunho de mudança. Mateus vai falar sobre o comportamento usando uma árvore como alegoria para uma coisa literal. Como pode um crente ter entendimento de certas coisas e ainda praticar o pecado? Por exemplo, hoje está empestado de crentes praticando adultério dentro da igreja. É certo isso? Pastores praticando adultério, missionários tendo relacionamentos extraconjugal, levitas, cantores, adoradores, cogitando separações para viver com outras pessoas
que não são a pessoa do seu matrimônio que Deus lhe colocou ali desde a sua juventude para você cuidar. É muito triste quando o homem perde o entendimento da graça de Deus e busca estar fazendo aquilo que alimenta a carne, apodrecendo-a por conta do pecado e sendo perfume de morte para a vida eterna. O testemunho de dar bons frutos, de ser boa árvore, dar bom fruto, é aquele testemunho que salva também a nós e também aqueles, tão somente aqueles que nos ouvem. Irmãos, Deus está observando tudo e tudo está debaixo dos seus olhos. Nós vamos prestar conta por nossas atitudes, porque Deus, Ele tem abençoado, mas Ele é um justo juiz. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,13 assim: os perversos, homens ímpios, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Infelizmente, pessoas que se dizem que estão cheios da graça de Deus, falam até em língua, choram, têm discursos bonitos, mas estão enganando e sendo enganados a todo tempo, porque eles optaram pela raiz de todos os males, que no qual muitos se ultrajaram, se transpassaram e até dormem ou morreram por conta dessa maldição chamada dinheiro. Esse período que nós estamos vivendo, Deus ele não tem deixado faltar nada na sua mesa e você está percebendo que não é o dinheiro que salva, não é o dinheiro que cura, não é o dinheiro que restaura, não é o dinheiro que transforma. O que realmente importa é estar na graça, na presença de Deus, estar cheio do entendimento, estar cheio do poder, estar cheio da eloquência daquilo que o Espírito Santo vai fazer nos aprender nessa caminhada. E isso é maravilhoso. E eu quero aqui, em detrimento deste entendimento, mostrar algumas situações que estão acontecendo já na vida daqueles que estão dando mau testemunho. E a Bíblia nos adverte severamente a não praticar essas coisas de forma alguma. E eu quero usar um texto muito clássico aqui, conhecido de muitos, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 9 ao 11, que diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E se alguém tem sido desta maneira, mas haveis sido lavado e santificado e justificado em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo do nosso Deus, sabendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem por todas as coisas eu me deixarei ser enganado por alguma. Amém? Frisar aqui o versículo 11 que diz: e o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado. A Bíblia diz que se porventura nós fizemos isso e nós fomos lavados e santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo do nosso Deus, nós estamos restaurados e estamos justificados. Então aqui eu já começo a ter um entendimento de mudar, de se transformar. Olha, irmãos, não é o desejo de Deus que o homem morra e ele vá para o inferno, não. Não é de forma alguma o desejo de Deus que algumas coisas venham a acontecer e você diga assim: ah, Deus, agora não adianta mais, eu pequei tanto que eu não tenho mais solução. Isso é mentira do diabo. Enquanto se vive, tem solução. O texto aqui de Ezequiel 18, 23 diz assim: desejaria eu, Yahvé falando, de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, antes não desejo que se converta dos seus caminhos e viva. Olha o que Deus está falando para mim e para você, que Ele não tem prazer em ver morte de ninguém, quem quer que seja. Ezequiel 33, versículo 11 diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Irmão, Deus é maravilhoso. Ele não quer ver ímpio morrendo, mas ele respeita a decisão de cada um por conta que tem pessoas que querem andar nesse caminho mau, que querem buscar esse caminho de lodo, que querem viver esta morte espiritual, irmãos.
Não é desta forma que Deus quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos dar uma intimidade ímpar para ter um conhecimento. Salmo 116, versículo 15 diz assim: preciosa é aos meus olhos do Senhor a morte dos seus santos. Um santo, quando morre, é precioso para Jesus. Hebreus 9, 27 diz que o homem está determinado a morrer uma única vez, depois disso segue o seu juízo. Nós estamos trazendo um entendimento que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por Cristo Jesus. Arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. É hora de pregar o evangelho, de buscar entendimento do poder da graça de Deus, de estar santo, íntegro, justo e aliançado com a verdade, de estar tendo oportunidade de dar bons frutos e mudança de vida pelo novo nascimento, pela restauração de uma vida construída em princípios e em valores. É tão bonito, irmãos, uma mudança de testemunho, onde uma identidade nova, um caráter restaurado, que vem do trono de Deus, da essência de Deus, dos atributos de Deus, que a santidade nos invade. Sede santo porque o nosso Deus é santo. 1 Pedro 1, 15, 16 vai dizer que nós temos que ser santo em toda a nossa maneira, toda a nossa procedência. Amém? Irmãos, aflições, tribulações, nós vamos viver todo dia. Mateus 6,34 fala sobre isso. João 16,33 diz: digo-vos isso para que tenham paz. No mundo havereis de passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quem? Jesus. Se ele está em mim, eu estou nele, como João 15,5 diz, nós vamos dar bons frutos, porque sem ele, nada nós podemos fazer, meu irmão. Nada nós podemos fazer. Tem solução para quem está fazendo coisa errada? Tem. E a primeira já começa. Eu lembro de um texto que está lá no livro de Jó. Deixa eu trazer na íntegra aqui. O livro de Jó. Um texto maravilhoso que diz. Eu acho que é Jó, capítulo 4, versículo 17 e 18, que diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a trata. Ele fere e suas mãos curam. Deus abençoa o homem no qual ele castiga por conta daquela pessoa reconhecer que errou e precisa mudar. E toda mudança, ela vem acompanhada de uma disciplina. E quando nós pecamos, nós vamos ser disciplinados. Nós vamos ser cobrados. Não é verdade, meu querido? Nós vamos ter que ter um entendimento. Vamos para Hebreus 12, 5 até o 8. Vamos ver se procede esse entendimento. Eu acabei de ler um livro que é Jó, que é o livro mais velho da Bíblia. E agora eu pulo aqui para o entendimento. Eu pulo para o entendimento aqui de Hebreus, do capítulo 12, 5 ao 8, na íntegra, você vendo aqui o escritor de Hebreus, que eu acredito que é o apóstolo Paulo, por conta da narrativa e por conta de o escritor pedir oração, e só tinha um apóstolo que pediu oração declaradamente na Bíblia, que é o apóstolo Paulo, né? E depois você toma nota desse versículo de pedir oração, é Hebreus 13, 18 e 19. Ele fala no 17, fala também no versículo 9, mas no versículo 18 ele vai dizer: orai por nós, porque confiamos em que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. A Bíblia está dizendo que ele está: orai, rogo-vos, orai por vós. Orai por nós. Ele está pedindo oração. Hebreus 12, 5 diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus, ele disciplina quem ele ama, porque a correção faz parte
Preste bem atenção, a correção, aleluia, ela faz parte de uma vida santa, de uma vida de obediência, de uma vida fiel e de uma vida honesta. Nós vamos ter que ser corrigidos em muitas coisas para aprender que Deus, ele trata a nossa forma de viver através da sua conduta. Nós temos que procurar imitar a Deus, não é isso que 1 Coríntios 11:1 fala, não é isso que Efésios 5:1 fala? Nós temos que imitar a Deus, meu irmão. Nós temos que buscar ter a excelência desse entendimento para que em nós a primazia do Espírito esteja nos dando entendimento para que essas coisas venham acontecer. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O apóstolo Paulo, ele já em Coríntios 11:1, ele vai dizer, me imite, porque ele imitava a Deus. Imite-me na santidade, porque ele é um homem falho, mas vocês não estão me vendo santo, não estão me vendo um homem irrepreensível. Procure aprender com seu pastor aquilo que ele tem de bom, retenha o que é bom, meu irmão, e coloque em prática. Coloque à prova o que o seu pastor fala. Eu falo isso para os irmãos da igreja. Irmãos, o que eu estou pregando, anote aí, estude, coloque à prova. Se eu estiver falando alguma coisa que não seja da Bíblia, chegue comigo e diga, pastor, só falou uma coisa que é da Bíblia. Vamos sentar, vamos se perdoar, vamos se abraçar. Mas nós temos que falar da mesma linguagem, que o Espírito que opera em nós tem que estar falando a mesma língua. Não é isso que a Bíblia fala aqui no livro de Romanos? Vamos lá na íntegra, irmãos. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito que está em mim, que está em você, fala a mesma língua, e tanta verdade que chegou em você chegou em mim também. Isso é testemunho de bons frutos de um novo nascimento, conforme o livro de João, capítulo 3, que Nicodemos pega uma aula de Jesus de como nascer de novo, da água e do Espírito. Nasça da água. Reconciliação com Deus, manifestação pública que você não é do mundo, do Espírito, o selo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Que palavra abençoada para a nossa vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia, porque estamos tendo a oportunidade de pregar ainda em vida o Evangelho, porque muitos morreram e queriam estar no nosso lugar, muitos profetas queriam estar nesse tempo para profetizar nas nações. E Deus nos elegeu como geração eleita, sacerdócio real. Que palavra sobrenatural para a nossa vida, irmãos. Vamos lá para o livro de Pedro. Livro de Pedro, para a glória do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela se confirma em cada um de nós, mediante a graça salvífica do nosso Salvador, do nosso Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8 e até o versículo 10, que diz assim, 1 Pedro 2, 8 até o 10. E pedra de tropeço e rocha de escândalo são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, mas para isto também foram destinados. Pessoas que estão praticando o erro, que estão dentro da igreja, dizendo que Jesus é isso, Jesus é aquilo, pregando um Jesus maravilhoso e tendo uma vida de adultério, de prostituição, de coisa que não presta, vocês já estão destinados como pedra de tropeço no meio da palavra. Aqui o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que no nosso tempo, em todos os tempos que a igreja passou, essas coisas aconteceriam, de pessoas estarem vituperando, de pessoas estarem fazendo basofia, chacota, coisas que não pertencem a uma vida sublime, reta, honesta, debaixo da mão de Deus. É muito triste. Pessoas fazendo coisas erradas, gracejo, crente contando piada de imoralidade, crente fazendo tudo quanto não presta. Sabe de tudo. É igual uma música que canta aí. Tem crente que não olha para Jesus, não tem temor e só vive pensando nela. Não conhece um capítulo da Bíblia. Não conhece um versículo da Bíblia, mas sabe todos os capítulos da novela. Aqui a vergonha na sua cara, meu irmão. Jesus está te chamando ao arrependimento, para você ser perfume santo, para você dar bons frutos, para você estar também na presença do Senhor, buscando dar alimento. Se você dá bons frutos, pessoas vão colher fruto. Que fruto que o crente vai dar? É o fruto do Espírito, lá do livro de Gálatas, do capítulo 5, do versículo 21 em diante. Dê bons frutos, meu irmão. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio. 9 frutos do Espírito de quem está aliançado com Deus.
Deus vai nos cobrar, meu irmão. Nós temos que ser santos, íntegros, honestos, irrepreensíveis. Gálatas 5, do 21 ao 23. O versículo que eu recitei é o 22. O 21 vai dizer assim: inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como anteriormente, e já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas coisas todas estão acontecendo na vida de quem não quer ter compromisso com Deus. E vem o versículo 22 e diz: mas o fruto do Espírito é esse que eu acabei de falar para vocês. Gálatas 5, 22, 23. E o 21 é o que antecede. É o que está praticando aquilo que não agrada a Deus. O texto é tão bonito que a revelação de Deus, de Jesus para João no Apocalipse, para as 7 igrejas da Ásia Menor, também vem recheado de uma cobrança. Vamos na íntegra ver lá? Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 10. Apocalipse capítulo 3, 19 e 10, que é a carta da igreja de Filadélfia, que diz assim... Aliás, é a carta da igreja de Laodiceia, que diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus tem o interesse de entrar dentro da minha casa e da tua casa, se assim nós decidirmos abrir a porta. Mas antes disso, nós vamos ter que nos lavar no sangue do Cordeiro e estar verdadeiramente cheio da graça, cheio da manifestação do arrependimento, que no qual só o Espírito Santo nos dá. É maravilhoso ter esse entendimento. É maravilhoso ter esta situação na nossa vida. Deus, Ele quer nos dar entendimento. Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de entrar pelas portas principais e também comer da árvore da vida, possam possuir a árvore da vida. Meu Jesus, como é maravilhoso, como é poderoso. Apocalipse 22, 4 diz: e verão o seu rosto, e na testa daqueles que estão com ele, que verão o rosto do Senhor, estará o seu nome. Aqui está dizendo que nós temos um nome. Quando o diabo olha para nós no mundo espiritual, ele vê Jesus, propriedade, selado pelo Espírito Santo, propriedade exclusiva de Deus. Não pode tocar. Agora toma nota de uma coisa muito importante para aqueles que estão brincando com certas coisas. Olha o que diz aqui o livro de Hebreus, no capítulo 6. Meu Jesus, é muito triste, mas é a recompensa daqueles que nós acabamos de ler, que estão destinados para ser pedra de tropeço, como em 1 Pedro 2,8, que vão estar no nosso meio, trazendo escândalo, Mateus 18, 7 e Lucas 17, 1, que é inevitável ter escândalo, mas ai daqueles pelo qual o escândalo vier. Tem pessoas que vão trazer escândalo mesmo. Pessoas que estão fazendo fofoca, contenda, se prostituindo, usando droga, adulterando, abandonando o domicílio natural, que é estar reconciliado com Deus, para ser perfume de salvação, para ser testemunho, para ter eloquência, para que quando as pessoas olhem e dizem: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. A igreja perdeu a identidade. Se a igreja estivesse orando de verdade, se nós estivéssemos pagando um preço de verdade, o mundo não estaria assim não, meu irmão. Eu estou orando pelas madrugadas e eu moro aqui perto dos hospitais aqui do José Lins, na Redenção, onde eu moro, perto da Alvorada, no SPA da Alvorada, e perto do 28 de agosto, mais um pouco aqui para frente. E Deus me mostrou 2 colunas, uma na direção do 28 e outra na direção daqui do SPA da Alvorada. E aquilo se abria, subia para o céu e descia. Em cima tinha uma nuvem negra e eu tive discernimento que ali era o principado da morte. Em cima dos 2 pronto-socorros, trabalhando para ceifar a vida. E eu levantei as mãos, comecei a orar, isso era aproximadamente 1h30 da madrugada, e repreendi aquilo no nome do Senhor Jesus Cristo, com as mãos levantadas, pedindo para Deus ter misericórdia, e aquilo foi se dissipando, aquela coluna foi saindo, e Deus operou, depois ficou normal, não vi mais. Se nós estivermos repreendendo as operações do mal, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar vitória. Deus me deu uma visão outro dia que eu vi 4 coringas, que nós chamamos de joker, igual aquele do palhaço, aquele palhaço que tem no baralho.
E Deus me mostrava o quarto, só que eu não via ele totalmente. Os outros 3 eu via. Eles coroados, cada um mais feio do que o outro. Não tenho descrição para falar isso. E o Espírito Santo me revelava que eram os principados que trabalhavam nos quartenários do dia. E ele me deu o entendimento de Salmo 91, versículo 4. E não temereis o mal. Vamos ler na íntegra aqui, porque tem tradução que é diferente. E eu quero deixar a tradução dessa Bíblia que eu estou usando aqui, que é a King James, porque a minha já começa dizendo: não temereis o mal, a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia. Eu quero deixar aqui essa tradução bem bonita aqui, que diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás segura. A sua verdade é escudo broquel. Versículo 4. 5. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia. 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola a meio-dia. 4. Entidade. Escuridão, mortandade ao meio-dia. Amém? O terror noturno e a seta que voa de dia. De 6 da manhã a meio-dia, de meio-dia às 18 horas, de 18 horas à meia-noite, de meia-noite às 6 da manhã. Dividindo. E eu comecei a observar que tem um período que morre mais pessoas, de 6 horas, no período de 6 horas que morre mais pessoas. E pasme, esse período é entre 6 da manhã até o meio-dia. Preste atenção nos vídeos que são colocados de pessoas que perderam entes queridos, como é dia, e pela parte da manhã. Misericórdia, ore, repreenda esse mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus 6, 4, 6, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e caíram, e sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha o que aqui diz: e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e caíram. Significa dizer que tu aceitou Jesus, Deus começou a trabalhar na tua vida, tu começou a ser cheio do Espírito Santo, foi selado, começou a falar em língua, começou a dar um testemunho, e de repente tu abandonou as coisas de Deus e tu volta a cair de novo. A Bíblia está dizendo que quem prova todas essas coisas, se manifesta com Deus e de repente volta para fazer coisa errada, meu irmão, é impossível. A Bíblia está dizendo aqui, não é eu. E caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Meu Jesus, e provar a boa palavra do século. Porque é impossível que os que de uma vez, né, irmãos? Porque essa vez que você aceitou Jesus foi definitiva. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, participar do Espírito Santo e depois abandonar ele, é impossível, se cair, ainda voltar e ser cheio de tudo aquilo que Deus é. Olha o diabo quando se manifestou contra Deus, se rebelando ali. Deus, ele segurou certas coisas. Ele ainda tem poder para fazer certas coisas? Tem. Mas tudo na autoridade de Deus. Por exemplo, ele não mata ninguém se não for vontade de Deus. Ele não faz nada se não for vontade de Deus. Ele tem a autonomia para certas coisas? Tem. Roubar, matar e destruir. Mas antes dele fazer tudo isso, só Deus pode dar aval. Só Deus. Assim como nós homens fazemos planos, mas quem dá a palavra é Deus. Provérbios 16, 1, Provérbios 19, 21. É só Deus. Esse texto aqui, ele está nos dizendo que a consequência de quem prova a Deus e abandona a Deus por conta da carne, por conta do pecado, e joga para fora o Espírito Santo de dentro dele, entristece o Espírito Santo que no qual foi selado para o grande dia da redenção. A Bíblia está dizendo aqui que nunca mais volta nessa posição. Nunca mais. É por isso que os anjos que caíram, que são os demônios hoje, eles não tiveram arrependimento, porque eles caíram de algo que eles foram criados com excelência, debaixo daquilo que tinha de bom, do bom e do melhor na eternidade, e eles decidiram fazer aquilo, abandonando o seu domicílio natural, que foi feito
foram criados para servir a Deus, para estarem ali diante do Todo-Poderoso, e eles renunciaram isso por conta da sua rebelião, e por conta disso é impossível que eles sejam restaurados mais uma vez e sejam colocados no seu posto original. Tá vendo, meu irmão? Uma palavra de Deus nos traz um entendimento sobrenatural de todas as coisas. Vamos completar para finalizar, porque o nosso vídeo já está com 40 minutos. Nós queremos finalizar aqui com um livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 22, para finalizar o nosso estudo hoje dos bons frutos e da conclusão final em o nome de Yahushua HaMashiach, o Eterno. Diz assim, em nome de Jesus. 2 Pedro 2, 19 ao 22. Prometendo-lhes liberdade enquanto eles mesmos são servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se nós somos vencidos pelo pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. Esta é a tradução da palavra. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Olha como está concordando com a palavra de Hebreus, que abandonar o estado de perfeição que Cristo nos leva é zerar e nos levar para um índice totalmente diferente. Mateus 12, do 43 em diante, vai dizer que o homem, quando tem um demônio expulso de dentro da sua casa, ou seja, da sua vida, o demônio vai dar a volta para lugares áridos e sente saudade. E de repente, ele volta e perde a graça de Deus, e esse demônio volta e traz 7, e o último estado dessa pessoa é pior. É muito complicado, é muito complicado. Porque melhor lhe fora que não conhecesse o caminho da justiça do que, conhecendo, se desviaram do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-os o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu despojadouro de lama, despojadouro da lama. Aceitar Jesus e ficar fazendo coisa errada é igual cachorro que vomita e sente gosto do vômito e volta lá para comer. Porque não tem nada para comer, tem que comer a porcaria que vive na imundície que se constrói. Agora essa palavra diretamente para você que está fazendo coisa errada. Se arrependa agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Clame por misericórdia. Mude a sua vida. Busque estar em princípio. Deus tem um projeto para a sua vida. Você não foi feito para ser marionete do diabo. Você foi feito como um homem e uma mulher cheio da virtude do Espírito Santo para salvar, para dar bom testemunho e as pessoas sentirem a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus, mas a alegria é minha e sua de termos a presença completa do Espírito Santo. Não deixa com que o diabo faça você vergonha, escândalo. Pastor, você que está fazendo coisa errada, se arrependa no nome do Senhor Jesus Cristo. Confesse o seu pecado, não camufle mais o seu pecado. Abandone, alcance misericórdia, confesse, para que Deus lhe perdoe. Isso é para pastor, para servo, para membros, para diácono, para missionário, para presbítero, para todo mundo. A salvação é algo que é derramado para quem busca ser santo. Porque Deus, Ele morreu por mim e por você, para nos dar vida eterna, meu irmão. Nós temos que fazer a nossa parte, que é lutar para permanecer de pé de filho do homem, orando e vigiando, segundo a palavra de Lucas 21, 36, em todo tempo orando, para não vacilar contra o nosso Deus, não vacilar com